Irmão mineiro, né? Hoje mora no Rio de Janeiro, meu irmão Adriano. E antes de a gente passar a palavra, né, para ele, eu fico olhando, missionário Adriano, por que a pessoa que eu batismo com o Espírito Santo, para que é mesmo? Hein? Porque a Bíblia diz por que acontece isso, ó. Olha que evangelista Lucas, através do Espírito Santo, fala aqui em Atos 1:8, mas receberei virtude ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí vem o resto, para quê? Eu sei que você tem aquele momento, né, no templo lá, que é o prédio físico, a igreja somos nós, ser vestido de poder, batismo com o Espírito Santo, né, os dons. Mas para que isso? A Bíblia está dizendo para ser testemunho de Deus. Eita, não, só fica aquele momento que é gostoso e não se cumpre lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que a Bíblia diz que eles oraram unânime, né, que se moveu lá o templo, mas eles saíram ousadamente para pregar a palavra. Porque tem gente não só quer aquilo, não, querida. A Bíblia está dizendo, ser testemunho tanto de Jerusalém como a toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Nós temos buscado a face de Deus, a graça de Deus, mas para aí, querido. Igreja que quer fazer diferença nesse século XXI, ela tem que ter o poder do Espírito Santo, tem investimento de graça, tem os dons, tem que ter o fruto, tem. Mas é para aí. Tem alguém bem do lado seu, morrendo, perecendo, por causa que falta palavra. Pois, bom dia ao missionário Adriano, para a gente aqui do programa Nancial, é um motivo de alegria, um prazer você estar conosco aqui novamente. Queria que você saudasse e hoje você vai levar uma mensagem. Eu queria que você que está ligado, preste atenção, o que o missionário irá falar sobre missão segundo a palavra de Deus. Bom dia, na paz do Senhor, missionário Adriano. Boa tarde, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes aí, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, é uma alegria imensa estar novamente aqui com o Jonas, com o pastor Paulo, né? É uma alegria imensa, né? Saber que o Senhor Jesus tem proporcionado esse momento especial, que é falar do ID do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para o meu coração. Eu louvo a Deus. E o interessante em falar de missão é falar do coração de Deus. Porque missão está no coração de Deus. Eu não sei o que você, pregador da palavra, o que vocês, pastores, porque quando a gente vai falar de missão, a gente não está falando do ímpio. Missão é para tratar com pastores, é para tratar com levitas da casa do Senhor, é para tratar com todos aqueles que conhecem a palavra, têm a palavra da vida no seu coração. Como meu filho de 13 anos tem o hábito de pregar e dizer, quando ele vai pregar sobre os talentos, ele costuma no final da mensagem dele, ele fazer uma pergunta para o povo: o que tu tem feito com o teu talento? E eu pergunto nessa tarde, o que tu tem feito com aquilo que Deus te deu? Qual é o propósito que você está dentro da casa do Senhor? Qual é o propósito de ter aceitado Jesus? Qual é o propósito de estar na presença de Deus? Pois eu quero abrir 2 parênteses para você aqui antes de ler a palavra. Você foi chamado por 2 motivos. Um dos primeiros motivos está em João no capítulo 14, que a Bíblia vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vulo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se for preparar-vos lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Porém, um dos discípulos vai perguntar a Jesus: nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus vai responder no versículo 6 de João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amado ouvinte desta rádio, eu quero te dizer algo. Você foi chamado por 2 propósitos, e um desses propósitos é de morar no céu. O Senhor Jesus, Ele fez uma promessa de nos levar para o céu de glória. Existem muitas pessoas que estão perguntando se Jesus foi preparar lugar, Jonas. Existem muitas pessoas, pastor Paulo, que acham que Jesus não voltou ainda porque Ele está preparando o lugar. Mas se você ler o texto, você vai ver que lá em cima vai dizer para não turbar o coração, porque a casa de meu pai há muitas moradas. Então o céu já está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Jesus não foi preparar um céu porque o céu já está preparado. Mas missionário, então, por que Ele disse que ia preparar lugar? Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando Jesus estava falando que ia preparar lugar, Ele estava falando
que ia carregar uma cruz de aproximadamente 180 quilos. Jesus estava falando que ia receber uma coroa de espinho. Jesus estava falando que ia levar 40 chibatadas menos umas. Jesus estava falando que ao Gálgota ia ser crucificado. Então, quando você quer saber qual é o lugar, olhe para a cruz do Calvário. Olhe para o preço que Jesus pagou para mim e por você. Este é o lugar, um lugar de sangue, um lugar de alto preço. Pagou para mim e para você. E Ele não quer que nenhuma alma se perca. Nenhuma. Prova temos disso que quando Ele estava na cruz, sendo crucificado, Ele deu exemplo de 2 caminhos. Ei, você que está ouvindo essa rádio, afastado da presença do Senhor, ou quem sabe já teve a oportunidade de aceitar Jesus e ainda não veio. Quando vou olhar Jesus no Gálgota, diante de 2 ladrões, Ele vai apresentar o caminho. Porém, existem pessoas que têm escolhido caminhos que vai dar a cabo de morte, quando a Bíblia vai dizer em Provérbios: há caminho que parece perfeito ao olho do homem, mas é caminho que dá a cabo de morte. É que Mateus capítulo 7, versículo 13 vai dizer: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele. Porque naquele dia, na cruz do Calvário, um dos bandidos olhou e foi dizer a Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva a si, salva nós, salva a si mesmo. Porém Jesus ficou calado. Mas um deles, Dimas, tomou a decisão de olhar para Jesus e dizer: ó Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. E naquele exato momento Jesus salvou aquele homem. Aí eu quero te perguntar: aquele homem não fez nada para Jesus a vida toda. Aquele homem viveu uma vida de roubo, uma vida de erro. Por isso ele estava sendo crucificado. Talvez você hoje não fez nada para Jesus até hoje. Mas o interessante é quebrantar o coração diante de Deus. Porque aquele homem, no último suspiro da sua vida, ele entendeu que só Jesus teria a solução para ele. E Jesus o salvou. Ei, pastores, presbíteros, diáconos, você é chamado da casa de Deus. Eu quero ser franco e sincero aqui nessa rádio. Não se contamine. Não desperdice o talento que Deus te deu. Não troca aquilo que Deus te deu por dinheiro. Não troca aquilo que Deus te deu por palacete, por carro ou por qualquer outra coisa. Porque eu tenho que ser franco nessa rádio e dizer, porque isso parte do meu coração, de saber que o evangelho está sendo comercializado. Saber que a palavra de Deus muitos estão querendo vender. Sabendo que Isaías capítulo 55, versículo 1 vai dizer: vinde comprar sem dinheiro vinho e leite. Vem comprar, porque todo o povo é convidado à salvação. E você tem a palavra. Você tem a palavra que salva, que liberta, que edifica. E o seu dever é levar a palavra, porque naquele grande dia o Senhor vai cobrar de você. Aí você vai dizer: mas pregador, tu não sabe como está difícil a minha vida, é? Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa tarde. O que você tem padecido? O que você tem sofrido por amor ao evangelho? O que tem sido difícil para você? Porque acorda, se o evangelho chegou até você hoje, porque os profetas da nossa geração passada, os profetas pregaram e pagaram com preço de sangue. Foi 300 anos de perseguição. Foi 300 anos sendo perseguido. Mas foi 300 anos sem negar a fé. Você que tem sua Bíblia, abra comigo 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler um texto. E logo após vou passar aquilo que Deus colocou ao meu coração, aos ouvintes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a qual o apóstolo Paulo vai recomendar a sua última carta a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo capítulo 2 vai dizer assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiá-lo a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do seu fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Precisa dizer mais alguma coisa? Você que tem a palavra na sua vida? Será que precisa eu pregar mais algo para você entender o que Deus quer contigo? Porque, aleluia, ninguém que milita, ninguém que faz a obra com sinceridade se embaraça com as coisas desse mundo. Mas o que eu tenho visto são muitos que dizem ser homem de Deus, se embaraçando com os negócios dessa vida, dando mais credibilidade às coisas humanas, às coisas terrenas, do que o santo e poderoso evangelho. A Bíblia vai nos dizer: buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, ele tinha bagagem a falar isso para Timóteo, pastor Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha bagagem. Ele podia dizer essa palavra: tudo sofro por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem a vida eterna. Porque quantas vezes aquele homem foi apedrejado, quantas vezes aquele homem foi chicoteado, quantas vezes aquele homem foi preso, mas em nenhum momento negou. E hoje muitos têm feito o evangelho de qualquer maneira. Que prova é essa que tanto você fala que está na prova? O Brasil é um país livre. Você pode pegar uma caixa amplificada e levar para qualquer lugar e pregar a palavra. Você pode levar a palavra aos 4 cantos do Brasil. Agora eu me pergunto se você verdadeiramente tem feito isso, ou tem preocupado com os grandes palacetes. Não. O Senhor de Jesus, para fazer somente uma coisa, Ele te chamou. E Ele não pediu por favor, Ele deu uma ordem. Marcos capítulo 16 e versículo 15, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esses sinais hão de seguir o que crer. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tem gente orando a Deus pedindo poder até hoje, mas Jesus já disse que eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. O segredo é orar ao Senhor e pedir ao Senhor discernimento como usar aquilo que Ele te deu. Se você tiver na fé em Cristo, não há demônio que vai parar na sua frente, porque Ele já te deu poder para expulsar os demônios. Não há enfermidade que não vai sair, porque porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A autoridade está contigo. Sabe por quê? Porque se você não está sofrendo, eu quero te convidar a sofrer, a fazer a obra com perseverança. Não importa a barreira, não importa a distância, porque o sofrimento da agora não se compara com o sofrimento da época do rei Nero. Não se compara com a época de Domitiliano, de Trajano, de Adriano, de Marcos Aurélio, de Sétimo Severo. Esses reis foram perversos com os cristãos. Você que já teve a oportunidade de ler os livros dos mártires, você que teve a oportunidade de ler, de procurar as histórias dos profetas do passado, eu quero te dizer uma coisa, pastor, você ouvinte, você presbítero,
Você que tem negado a fé, porque é verdade, é verdade. Você tem a oportunidade de pregar dentro do teu trabalho e não tem pregado. Você tem a oportunidade de pregar dentro do ônibus, na rua, em praça pública e não tem pregado. Igreja significa eclésia. É sair para fora. Estar dentro da igreja é fácil. Pregar no altar é muito fácil. Eu quero te convidar a ir para as Cracolândia. Eu quero te convidar, porque missão é sair para fora. E temos um exemplo de missionário. A missão começou no livro de Gênesis, quando Deus olhou para a mulher e disse que do ventre dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele foi o próprio missionário. Jesus se tornou o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vem fazendo missão. Ele não vem num carro de ouro, ele não vem num carro blindado. Ele vem montado num jumentinho. Ele vem pregando: arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Mas existe um evangelho aí de prosperidade. Não que eu sou contra. Não. Porque Deus, Jesus, o profeta messiânico Isaías deixou bem claro. No livro de Isaías, no capítulo 1 e versículo 19. Se quiser me ouvir, comerás o melhor da terra. Então, a prosperidade vai vir através da obediência a Deus. E não é pecado você ser próspero. O que é pecado é você reter o evangelho da salvação. O que é pecado é você amar a si próprio e não amar o teu próximo. Porque quantos estão dividindo papelão na rua? Quantos estão lá? Eu estive aqui na cidade do Ceará, nesse estado. Amém. Visitei templos maravilhosos, lindos. Que Deus continue abençoando a vida de cada pastor que me recebeu. Que Deus continue abençoando o ministério de cada um. Eu vou sair daqui orando pelo seu ministério. Mas eu tive em campos aí fora, que pessoas ainda moram no barraquinho de barro, que pessoas ainda nem conhecem a Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar, você pastor do Ceará. Eu quero convidar você, presbítero, para ir atrás dessas pessoas, para continuar pregando esta palavra. Porque Jesus avisou, Jesus deixou bem claro, para abençoar os nossos irmãos. Pregar a palavra é muito bom, mas tem pessoas que precisam de alimento. Tem pessoas que precisam de roupa. Tem pessoas que precisam de apoio. E é só você pode fazer isso. Missão não é título, missão é prática. Missão significa agir. Missão significa eu compadecer pelo sofrimento do meu próximo. O evangelho não chegou até você de qualquer maneira. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo para o evangelho chegar até nós. Marcos, ele foi arrastado em praça pública, despedaçado, para o evangelho chegar até nós. O rei Nero tinha o prazer de pegar os cristãos e colocar no Coliseu, para que eles fossem despedaçados por leões. E aqueles cristãos iam para o evangelho chegar até nós. O rei Nero tinha o prazer de colocar os cristãos em volta do teu palácio, como tocha viva, para clarear todo o teu palácio. Isso aconteceu para o evangelho chegar até nós. Mas uma coisa vai me chamar a atenção, pastores, você ouvinte. Naquela época, ninguém ajuntava a igreja por lucro, mas por amar a Cristo. Quero te dar um recado e ser sincero. Se você tem vindo para a presença de Deus esperando o lucro de Deus, o lucro financeiro, o lucro material, você está enganado. Porque o maior lucro é ter o nome escrito no livro da vida. Tudo Deus pode te dar, tudo Deus pode fazer. Mas naquela época o povo juntava a igreja por amor. O povo abençoava a igreja por amor. Jesus está voltando. E não retém a palavra do Espírito Santo, não retém essa poderosa palavra. Porque o certo é sofrer por amor aos escolhidos.
Pregue dentro do tempo e fora do tempo. Anuncia a boas novas. Eu posso dizer que tenho 11 anos que prego a palavra. Vai fazer 11 anos que eu estou na presença de Deus. Teve sim momentos da minha vida que eu pensei parar. Comecei a esfriar na fé. Mas entendi que Romanos vai dizer que nada pode me separar do amor de Deus e permaneci na fé. Ainda que o diabo tentou me parar, eu levantei. Balancei a poeira, fiquei de pé e falei: Jesus, eis-me aqui. Porque não existe super-homem na presença de Deus. Não existe super-homem, não existe ninguém forte. Bonito é Ele, grande é Ele. Quem tem força é Ele. E se errarmos, temos que fazer igual Davi fez. Cria em mim, Deus, um coração puro, um espírito reto. Não me lance fora da Tua presença, mas torna me dar a alegria da Tua salvação. E continuar a obra para frente. Eu deixo aqui essa palavra. Tudo sofro por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem a vida eterna. Foi 300 anos de perseguição, foram perseguidos, mas não negaram a fé. Então não negue a fé. Não perca tempo. Se tu tem a palavra, leva a palavra. Pregador, mas eles não ouvem. Apóstolo Paulo pregou, Apolo regrou. Cristo deu o crescimento. O seu dever é pregar. O dever do outro é regrar. Mas quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Seja missionário de verdade. Missionário não é título, ainda que eu fui consagrado a missionário, mas para mim isso não faz diferença. Porque missão é aquele que vai atrás das almas. Missão é aquele que preocupa com as almas. E o que não está faltando é alma, irmão. O que não está faltando é povo para vir para a presença de Deus. Porque se você sair às madrugadas, o que você vai ver é pessoas largadas, isoladas, esquecendo de uma identidade. Eu quero fechar essa palavra te dizendo uma coisa. Ei, você é ouvinte. Talvez você está desviado da presença de Deus, afastado. Ou talvez você aí na rua, que ainda não conheceu Jesus e está encostado e está ouvindo essa rádio. Qualquer um que estiver ouvindo essa rádio, que pensar que está abandonado, pensar que está esquecido, pensar que não tem valor nenhum. Eu quero te dizer que você pode não ter valor para a sociedade. Você pode não ter valor para a sua família. Você pode ter valor para muitas pessoas, você pode não ter valor. Mas Jesus, Ele te ama. E Ele tem um valor especial para você. Prova eu vou te dizer. Mefibosete estava numa cidade chamada Lodebar. E quem não conhece Mefibosete, quando houve uma guerra em Israel, ele saiu fugido com a sua ama. Ela tropeçou, caiu com ele, ele quebrou ambos os pés. Mas para tu entender essa palavra, quando ele estava em Lodebar, talvez todo mundo olhava para ele aleijado e falava: isso aí é um aleijado. Isso aí não tem futuro, isso aí é um zero à esquerda, não tem valor nenhum. Talvez você alcoólatra, talvez você drogado que está ouvindo essa palavra. Você que está dentro da tua casa e sabe que passa noites e noites se drogando. E quando o efeito da droga passa, você olha para você e se acha menosprezado. Acha que não tem valor nenhum. Há 11 anos atrás eu me drogava a noite toda. E quando o efeito da droga passava, pastor, eu olhava para mim e me sentia um lixo. Me sentia um desprezado. Achava que eu não tinha valor para ninguém. Bebia a noite inteira. Mas quando eu estava sozinho, eu sabia que tinha um vazio no meu coração. A minha família não acreditava na minha mudança. Os meus amigos não acreditavam na minha mudança. Mas aconteceu comigo como aconteceu com Mefibosete. Todo mundo olhava para ele e não dava nada. Mas eles esqueceram de uma coisa. Falar de Mefibosete é fácil, falar de você é fácil. Mas o povo está esquecendo de uma coisa.
Para a sociedade você está menosprezado. Mefibosete não tinha valor nenhum em Lodebar, mas eles não sabiam que Mefibosete tinha uma linhagem real. Ei, você tem uma linhagem real. Os outros, ninguém pode acreditar em você, mas você pertence ao céu. Quem te criou foi o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Mefibosete tinha uma linhagem real, Jonas. Mefibosete era neto de Saul, rei de Israel. Mefibosete era filho de Jonathan, príncipe em Israel. Mefibosete tinha herança, ele pertencia ao trono de Israel. Ele tinha herança naquele palácio. Você tem uma herança lá no céu guardada. Entenda isso. Sacode a poeira, erga, levanta, vem para os braços do Pai, porque tu vai sentar na mesa do rei. Ninguém dava nada para Mefibosete, mas um dia a carruagem desceu até lá. Há 11 anos atrás a carruagem foi ao meu encontro. Há 11 anos atrás Deus enviou a carruagem e me tirou de Lodebar, me tirou da droga, me tirou do presídio, me tirou do laço do passarinheiro e me colocou sentar no meio dos príncipes para fazer a obra dele. O Senhor permitiu e tirou Lodebar de lá. O rei Davi tirou ele de lá, levou ele para o palácio. E ele sentou na mesa a comer pão a todos os dias da mesa do rei. O Senhor te convida a morar num céu de glória. Mas para isso é necessário se arrepender. Para isso é necessário entender essa palavra e vir para a presença do Pai. Porque Ele está de braços abertos nessa tarde para te receber. Eu quero orar para você nessa tarde, você ouvinte, que ouviu essa palavra. Eu quero orar para você. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Você afastado da presença do Senhor, reconcilie hoje com Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, confesse Ele que hoje Cristo é o Senhor na sua vida. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, Deus, que toda a honra, que toda a glória, que todo o domínio venha ser dado ao Senhor, ó Pai, nessa tarde. Toma cada ouvinte desta palavra nas tuas mãos, ó Pai. Que possam germinar o desejo de pregar a tua palavra no coração de cada um. Que eles possam entender, ó Pai, que pregar a tua palavra é sofrimento, mas vale a pena porque alguém sofreu por nós. Pai, toma todos afastados da tua casa nas tuas mãos, ó Pai. Toca no coração deles, que eles possam reconciliar com o Senhor. Toca no coração daquele, ó Pai, que ainda não te aceitou, que ouviu essa palavra, que possa te aceitar e vir para a tua presença. Desperta, Senhor, o povo, ó Pai, do estado do Ceará, para pregar a tua palavra, porque tem muitas almas cativas, oprimidas, precisando de uma palavra. Deus, toma todos os enfermos nessa tarde. Cura, porque tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Toma cada ouvinte, ó Pai, nas tuas mãos nessa tarde. E dá vitória, Pai, pelo poder da tua palavra. Salva, liberta e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você foi chamado para uma missão. Cada um de nós. Não esqueça. Você é embaixador de Jesus, representante dele. Eu queria lhe chamar hoje para o nosso culto de missão a partir das 19 horas. Vem ouvir aquela palavra que vem impactar o teu coração, para que você possa ser revestido de graça, de encorajamento para ir. Jesus quer usar você neste tempo que se chama hoje. E nós temos uma semana abençoada, terça-feira, campanha de oração, né? Marca de um vencedor. E quarta reunião, quarta-feira, quinta-feira as mulheres, quarta-feira ninguém tem nada, apenas as reuniões que as pessoas fazem, de criança e tudo mais aí. Quinta-feira as mulheres, sexta doutrina, sábado jovens, ou melhor, sábado nós estaremos o Ministério de Louvor, que nós estaremos lá no Ministério Montese, do pastor Jorge. Ministério de Louvor, a igreja foi convidada, vai ter um encontro de mulheres lá, a igreja foi convidada em peso para ir sábado, a igreja está, entendeu? Nós estamos convidados, em nome de Jesus, para ir lá, o Ministério de Louvor irá, atuar louvores lá, vai estar lá ministrando a irmã Girlândia, a missionária lá de Cariré. E domingo é o nosso culto da família, e quem estará ministrando conosco nesse dia vai ser o pastor Jorge, foi o nosso
o nosso pedagogo, né, usado pelo pedagogo maior que é Jesus, sobre capelão. Vai ser o nosso culto da família e vai ter também a nossa colação de grau, né, os formandos que se formaram sobre capelania de outras pessoas, 8 pessoas no final do culto da família, recebendo seu certificado. Eu queria agradecer muito a Deus pela vida do pastor. Poderemos, né, nos aperfeiçoar mais, entender mais sobre a missão. E como você fala de missionário, você está falando de capelão também. A palavra vem de capa, é aquele que tem, sabe o que? A capa da solidariedade, levar de Deus, tem a capa da íntima compaixão e tem a capa de ter um coração voltado para o amor através de Jesus. Eu queria agradecer pela vida do missionário Adriano, viu, amado? Pai do Senhor, também é o outro irmão Raimundo, o baiano, a bênção de Deus também, o irmão Raimundo Chimendes, irmão da irmã Irinha, que Deus abençoe poderosamente. Obrigado. E hoje à noite você tem um encontro marcado e grandes coisas, Senhor. Eu queria também dizer para a igreja, terça-feira, querido, é uma oração diferente, a nossa conclusão da campanha. Eu queria proclamar toda a igreja, o mundo está no carnaval aí, eu queria proclamar a igreja, para ir tudo para o culto de oração, querido, para nós clamarmos mesmo pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo aí. Nós todos unidos à oração, buscando a face desse Deus. E também, breve estará conosco aqui na igreja, a oração de madrugada, crendo que vai dar certo. A mesma pessoa que for o canal para trazer os PGs, que foi o pastor Leno, está conversando com a gente para organizar, para vir esse reverendo chamado Moguba Filho, Moguba Filho, o nome dele. Moguba, né? Moguba Filho, da Igreja Batista de Amor. Ele é da Coreia, querido, e Deus tenha graça desse homem lá em Fortaleza. Calcaia está totalmente transformada, as igrejas tudo unidas, os pastores orando, buscando a face de Deus e fazendo o ir de Jesus. Eu vou orando, que eu creio que breve estará conosco aqui para a glória do nome de Jesus.